Quero que você repita isso. Diga assim: venha o teu reino. Agora mais forte: seja feita a sua vontade. Quer vencer em 2026? Vira para o irmão do seu lado e fala assim: peça para que o reino de Deus venha. Aliás, meu irmão, essa é a oração que nós precisamos fazer urgentemente. Essa é a oração que nós precisamos fazer repetidamente. Venha o teu reino. Até porque, meu irmão, a palavra diz que o mundo jaz no maligno, e você querendo ou não, e você acreditando ou não, até porque, meu irmão, a tua incredulidade não te protege de Satanás, porque a Bíblia vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, quanto mais as pessoas ignoram a fé em Jesus Cristo, diga assim: mais a igreja precisa clamar: venha o teu reino. Quando nós olhamos para os noticiários, quando nós olhamos para as redes sociais, nós vamos perceber nitidamente que a violência, que a corrupção, que a crise tem aumentado. E nisso nós vamos conseguir ver pessoas sendo tomadas por espíritos opressores que vêm senão para matar, roubar e destruir, traumatizar, paralisar, prejudicar. E o que nos resta é uma única coisa. Pergunte qual? Clamar: venha o teu reino. Quando você olha, meu irmão, para o número de divórcios fora da igreja, mas também dentro da igreja, e aonde o verdadeiro ferido não é só o esposo ou a esposa, mas são os filhos que permanecem órfãos com pais vivos, porque a verdade, meu irmão, é que a separação faz a pessoa perder o contato com quem deveria amar e cuidar dela. Quando você olha para fora, o que se verá serão muitas famílias destruídas, totalmente confusas e desorientadas. E é nessa hora que nós precisamos clamar, não por um milagre, não por um carro novo ou uma casa nova, mas como igreja nós precisamos clamar: venha o teu reino. Quando olhamos para fora e vemos governos cada vez mais corrompidos, aparelhado por um sistema maligno, que além de atingir os setores da nossa sociedade, estão cada vez mais entrando no seio das nossas casas, e até mesmo de algumas igrejas por aí. Ou será, meu irmão, que é só eu que tenho percebido que alguns lugares aonde era para estar se cultuando ao Senhor se tornaram mais uma casa de shows do que um culto ao Senhor? Aonde existem lugares aonde a pregação do Evangelho se tornou um produto, se tornou um negócio, gerando fortunas, aonde aqueles que ali estão apenas repetem mensagens que massageiam o ego, que anima a alma, mas está matando o espírito. Esses que fazem ao seu bel prazer a mente daqueles que o ouvem. Lugares aonde os cultos se tornaram eventos e não mais um ajuntamento de irmãos que estão ali para aprender a viver em família e em comunhão, porque a palavra que os norteia é essa: temos que fazer virar, temos que fazer acontecer, temos que ter resultado.
para ver o pregador. E ela vai dependendo do local que se está, ela vai dependendo da fama que se carrega, e como resultado, o que nós temos são famílias inteiras que estão como ovelhas sem pastor, porque aquilo que elas têm é apenas alguém para falar aquilo que alegra o seu coração. Diga assim: é nessa hora que a igreja do Cristo precisa clamar: venha o teu reino. Escute isso, meu irmão. O reino de Deus, ao contrário daquilo que se pensa, não é uma denominação. O reino de Deus não é uma organização humana. O reino de Deus tampouco é uma placa de igreja. Porque as denominações, irmãos, elas podem passar, as placas elas podem mudar, mas o reino de Deus é aquele que permanece eterno e inabalável. O que é então o reino de Deus? Diga assim: o reino de Deus é a manifestação do caráter de Deus. Irmãos, o reino de Deus é a consciência de uma boa nova para esse mundo que vive em loucura. Mas sabe de uma coisa? Para esse mundo louco, nós temos uma mensagem, mas a verdade é que essa mensagem nem sempre vai agradar o mundo. Diga assim: porque o mundo jaz no maligno. É por isso que quando nós pregamos essa mensagem, o mundo vai dizer assim: isso é loucura. Mas aquilo que é loucura para eles, para nós continua sendo o poder de Deus. Diga assim: o Evangelho não é uma loucura, é o poder de Deus. E eu sei, meu irmão, eu sei que uma mensagem que diz que aquele que estava enfermo vai receber saúde, uma mensagem que diz que aquele que estava morto tornará a ter vida, uma mensagem que diz que aquele que está perdido será achado, uma mensagem que diz que o mais miserável dos homens pode ser perdoado. Eu sei que para eles parece loucura, mas para nós continua sendo o poder de Deus. Eu vou perguntar aqui: se há entre nós alguém, quando olhavam para você, diziam assim: esse aí não tem jeito, para esse aí, ó, não tem chance nenhuma, esse aí não presta para nada, esse aí nunca vai se converter, esse aí é a vergonha da família. Então o Evangelho foi lá, meu irmão, e pegou aquilo que era vergonha, ele te trouxe para perto, ele te salvou, ele te limpou, ele te remiu, ele te purificou, ele te libertou. E olha você aqui, meu irmão, só você que experimentou desse poder, glorifique ao Senhor, porque o Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar. Glória a Deus. Ei, meu irmão, o diabo pode até ter pensado que para você não tinha mais jeito, o inferno pode até ter se levantado dizendo: esse aí não tem jeito, esse aí não vai dar em nada. Mas hoje nós viemos a essa casa para dizer: levante o governo que vier e levante o inferno que quiser, mas o reino de Deus continuará avançando sobre a nossa história. Ei, meu irmão, eu tenho uma boa notícia para compartilhar ao seu coração: o reino de Deus hoje entra na sua casa, o reino de Deus hoje entra na sua família e muda a realidade da sua história. Diga bem forte: o reino de Deus é a manifestação da graça nas escolhas improváveis. Diga assim: pela loucura da pregação. Vamos ver. Pergunte para quem está do seu lado, diga assim: se você fosse Deus,
Você se escolheria? Por que você está rindo, irmão? A pergunta é: você se escolheria? Sabe por quê, irmão? A verdade é que quanto mais você sabe quem você é, menos você se escolheria. Afinal, irmão, como é que eu vou escolher alguém como eu? Falho, pecador, cheio de defeitos. Como é que nós vamos escolher alguém como nós para uma obra tão grandiosa e preciosa como a que Cristo confiou à igreja? E a verdade é que aqui que está uma grande revelação. Diga qual? Quanto mais nós exigimos de Deus, quanto mais nós exigimos coisas de Deus, mais isso revela o quanto nós não nos conhecemos. Porque quanto mais eu me conheço, irmãos, mais um adorador da graça eu me torno. Porque o reino de Deus, ele é a manifestação de Deus nas escolhas improváveis. E é aqui, é exatamente aqui, o motivo pelo qual muitos andam frustrados. Porque todas as vezes que você acha que você poderia ter sido escolhido, todas as vezes que você acha que você deve ser escolhido, todas as vezes que você se acha merecedor de ser escolhido, essa é a razão do porquê Deus não te escolherá. Porque a verdade, irmão, é que essa graça, ela se manifesta na escolha dos improváveis. A verdade é que Deus, Ele não vai começar algo em você para que você venha dizer assim: foi eu, foi a minha capacidade, foi a minha inteligência. Até porque, meu irmão, o que nós temos que entender é que tudo aquilo que nós temos não vem de nós, mas vem do alto. Escute isso. Quando o reino de Deus chega, diga assim: algo acontece. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 25. Vamos lá? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, diga assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Quem aqui consegue se lembrar, meu irmão, o que era quando foi chamado por Ele? Muitos de nós, irmãos, éramos perdidos. Muitos de nós éramos cativos, atormentados, aprisionados. Tinha alguns aqui que eram bem feinhos, mas hoje, na presença de Jesus, ó. Mas a verdade, meu irmão, é que nós estávamos como estávamos, porque nós estávamos nas trevas e não conseguíamos perceber quem éramos. Porque a verdade é que aquele que está no escuro não consegue se observar. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Feche seus olhos por um instante. Pensa em como você estava quando Jesus te chamou. Pensa no estado que você estava quando Jesus te alcançou. Perdido, humilhado, rejeitado, arrogante, achava que era alguma coisa, mas Ele te encontrou. Você estava lá, naquele
segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Diga assim, e eu amo as ponderações, meu irmão, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e Ele escolheu aquilo que para o mundo é fraqueza, para envergonhar aquilo que é forte. Ei, meu irmão, e se eu fosse você, eu dava glória a Deus agora, porque Ele escolheu aquilo que para o mundo era insignificante, desprezado, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E é por causa dele, meu irmão. É sério, meu irmão. Se não fosse por causa dele, a verdade é que já era para estar morto. Se não fosse por causa dele, não era nem para estar aqui. Porque a verdade, meu irmão, é que nós só prestamos porque ele nos chamou. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso, meu irmão, que quando eu me vejo aqui em cima desse altar, ministrando a palavra do Senhor, eu olho para mim e digo assim: só pode ser Ele, porque o reino de Deus chegou. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? O diabo querendo ou não, Deus te escolheu. O diabo querendo ou não, Deus escolheu a sua casa, Deus escolheu a sua família. Diga assim: o reino de Deus chegou. Mas entenda isso, meu irmão. Quando o reino de Deus chega, diga assim: um reboliço, um abalo tem que acontecer na terra. Porque querendo ou não, meu irmão, acreditando ou não, a verdade é que o mundo jaz no maligno. Portanto, há um império estabelecido. O próprio Satanás disse a Jesus: os reinos do mundo que me foram entregues. Então a verdade é que existe uma influência de Satanás em tudo. Eu não estou dizendo que tudo é por causa dele, mas tudo tem uma influência dele, querendo ou não. Então, quando o reino de Deus chega, é uma invasão de território. E a verdade, meu irmão, é que toda casa carrega um padrão sociológico. A verdade é que toda família carrega um padrão sociológico de onde veio, traumas, comportamentos, padrões. Mas quando o reino de Deus chega, toda essa estrutura é abalada. É por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo de número 1, verso de número 13 e 14, ele vai usar uma linguagem interessante. Mas antes de ler, eu vou contextualizar algo aqui. Tem quase 4 anos que eu vim de São Paulo, Sorocaba para cá. E ao longo desse tempo, muita coisa da cultura de Santa Catarina, o dialeto daqui, algumas coisas da cultura daqui, já fazem parte do meu dia a dia. Porque ao longo desses 4 anos, eu fui inserido dentro de uma nova cultura. Acho que você não entendeu, né, meu irmão? Vocês estavam no império das trevas. Você tinha um modo de agir, você tinha um modo de pensar, um modo de falar e um modo de se comportar. Mas quando o reino de Deus chegou sobre a sua vida, diga alguém: o reino de Deus
naquela casa. O reino de Deus vai abalar tudo naquela casa. Vamos para o texto? Colossenses 1, versículo de número 13. Pois Ele nos resgatou, diga assim, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou, diga assim, nos transportou. Ei, meu irmão, você pensava como as trevas queriam, você fazia o que as trevas
por isso, meu irmão, que não adianta Deus apenas te arrancar do Egito. Ele precisa arrancar o Egito de dentro de você. Te arrancar do Egito é te arrancar do império das trevas, mas te provar no deserto é arrancar esse império de dentro de você. Porque para o reino de Deus, meu irmão, se estabelecer sobre as nossas vidas, comportamentos precisam mudar, modos de pensar precisam mudar, modos de falar precisam mudar, porque se o reino de Deus chegou, significa que a cultura dos céus desceu. Então, meu irmão, você não pode mais tratar a sua esposa como você tratava quando era do império das trevas, porque a cultura do reino é essa: marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Ei, mulher, você não pode mais ser aquela mulher ressentida, porque se o reino de Deus chegou sobre a sua vida, você precisa tratar o seu esposo como a igreja trata a Cristo. Não, pai, você não vai mais tratar os seus filhos como os seus pais te trataram. Você não vai ser uma cópia, mas a partir de hoje você vai ser a mensagem de Deus para aquela casa. Ei, filhos, você não vai mais tratar os seus pais como os amiguinhos da escola dizem, porque você é carta de Deus e você vai tratar os seus pais como Cristo ensinou. Você consegue compreender isso, meu irmão? Quando o reino de Deus chega, algo precisa acontecer. Diga assim: toda a estrutura das trevas. Diga forte, meu irmão. Toda a estrutura das trevas precisa ser abalada para o fundamento do reino ser erguido. O que precisamos então? Diga assim: um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus. Porque um encontro com Jesus, meu irmão, não muda apenas o seu modo de vestir e de falar. O encontro com Jesus não muda só aquilo que você fala, mas um encontro com Jesus muda tudo. Porque quando Ele vem, meu irmão, Ele nos esmaga por completo, até que não sobre mais nada, ao ponto de que nós venhamos dizer, como o apóstolo Paulo: não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Sabe, irmão, o Evangelho, embora seja simples, ele é profundo e poderoso. Ele é simples porque está escrito: está consumado. Mas ele é profundo e poderoso porque à medida em que nós nos colocamos na condicionalidade de sermos afetados por ele, nós somos levados a um lugar aonde podemos encontrá-lo e ser achados por ele. E quando isso acontece, meu irmão, as nossas casas são alcançadas, as nossas famílias são alcançadas, os nossos vizinhos são alcançados, as ruas e os bairros dessas cidades serão alcançados, toda essa cidade será impactada com o poder da glória de Deus e da luz de Cristo que se manifestará através de você. E Deus te escolheu, meu irmão.
Você está preparado mesmo? Paulo vai dizer: